Eu falei pra vocês que eu me emociono quando eu vejo gente chorando. Eu não posso ver gente chorando, que eu fico com vontade de chorar. Mas teve uma vez que não aconteceu isso, que foi o contrário. Foi o contrário. Eu vi a pessoa chorando, eu fiquei com mais forças ainda para fazer um trabalho bom. Foi o seguinte: eu estava acompanhando um senhor japonês que era um médico muito renomado que estava vindo fazer uma visita ao Brasil e tinha um pessoal que era da área dele, né, que estava recebendo ele. E nós fomos passear no Rio de Janeiro, a gente passeou, levou ele para conhecer vários lugares do Rio de Janeiro. E aí, no dia seguinte, ia ter mais uma coisa, e aí depois ele ia embora. E eu estava nervosa para fazer esse trabalho, porque isso foi muito tempo, muito tempo. Porque as pessoas eram todas, veja bem, às vezes a gente fica nervoso por umas coisas muito bobas, né? É porque era tudo muito chique e as pessoas eram muito importantes e eu fiquei nervosa porque em japonês tem japonês formal e japonês informal. Eu fiquei nervosa de usar uma palavra informal demais, então eu estava muito tensa, né? Eu estava lá assim, super tensa para fazer o trabalho. E aí um casal que é um rapaz e uma moça que também estavam naquela comitiva que estavam recebendo o japonês, eles falaram assim: Mônica, vamos subir no quarto dele? Era um quarto muito chique, num hotel muito chique de Copacabana. Imagina assim, o hotel era tão chique que ele tinha recepção privilegiada para as suítes. Então tinha recepção lá no baixo do hotel, mas você subia para o meio do hotel e tinha uma outra recepção. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Uma recepção escondida, sabe? Recepção para os ricos. Num hotel que já era caro, né? Mas tinha recepção dos ricos. E aí a gente foi no quarto dele, quarto lindo, uma suíte imensa, assim, que tem aqueles quartos que tem sala, parece um apartamento pronto, assim, né? E a gente foi lá e a gente começou a conversar, né? Eles começaram a falar com ele, e esse casal, eu não sei qual é a história que eles têm juntos, mas eles queriam agradecer ao senhor japonês por ter vindo. Ai, a gente queria agradecer por tudo que você fez pela gente. E aí eles deram um relógio de presente para o japonês. Eles tinham um relógio que devia ser muito caro o relógio, mas eles estavam dando o relógio de presente para o japonês. Quando eles entregaram o relógio, eles ficaram muito emocionados, muito emocionados. E eles choraram copiosamente. Muito obrigado por tudo, muito obrigado. E nessa hora, eu fiquei tão surpresa, eu fiquei surpresa, ele ficou surpreso, a assistente dele, que ele tinha uma assistente, ficou surpresa também. Eu fiquei tão surpresa que eu fiquei assim, ai, que dó deles, que dó. Eu fiquei assim, tão tocada que engraçado, funcionou o contrário. Em vez de eu ficar, de eu me sentir sabotada ou atrapalhada por eles terem chorado, naquela hora aquilo me deu forças. Eu fiquei assim, eu vou traduzir perfeitamente o que eles querem que eu traduza. É importante, isso é muito importante para eles. Isso é muito importante para eles. Eu vou fazer isso dar certo. Isso vai dar certo. E a minha insegurança desapareceu completamente naquela hora. Olha que engraçado, né? O que a gente pode tirar disso, né? Eu acho que quando a gente tem um propósito, as coisas ficam muito mais claras para a gente, né? Quando a gente pode ficar desanimado, a gente pode achar, ai, não sei se eu consigo, pode bater essa insegurança, mas quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um motivo, quando a gente tem um porquê por trás daquilo que a gente quer fazer, é diferente, é diferente. Naquele momento ali, o meu trabalho, o meu propósito passou a ser ajudar aquele casal a passar os sentimentos deles, porque eles só tinham aquela chance. Eles só tinham aquela chance para passar os sentimentos para o japonês.
E se eu não podia, eu simplesmente não podia não conseguir. Eu tinha que conseguir fazer, passar aquela informação, aqueles sentimentos todos, né? Foi interessante, foi uma experiência incrível. E eu quero que vocês aproveitem essa história e vocês pensem também. Nós estamos aqui num contexto de aprender japonês, de língua japonesa, e é bom vocês pensarem nisso num contexto de vocês. Por que que vocês querem aprender japonês? Qual é o propósito de vocês? Qual é o motivo? Para que que vocês querem aprender? Vocês querem aprender japonês para, por exemplo, melhorar o estilo de vida de vocês no Japão, para melhorar como vocês conseguem se conectar com as pessoas no Japão, para se sentirem mais integrados com a sociedade japonesa? Vocês querem conseguir fazer amigos japoneses? Vocês querem conseguir ler mangás em japonês? Ver os animes em japonês? Porque às vezes as legendas não entregam tudo, né? Eu sempre tô vendo os animes e eu fico rindo à toa e a legenda não é a mesma coisa. A legenda não tá dizendo tudo o que tinha que estar dizendo. Isso acontece também. Qual é o propósito de vocês? Por que que vocês querem aprender japonês? Quando me perguntaram antes sobre os kanjis, qual é a melhor forma? Será que eu estudo pela lista da prova de proficiência? Né? Quando perguntaram isso, eu falei, mas depende de para que você tem que estudar. Né? Para que você tem que aprender? É porque você quer um trabalho que vai te dar mais dinheiro? É porque você quer ser intérprete, o seu sonho é ir lá traduzir para as pessoas? Tudo isso faz diferença na hora de você estudar, na hora de você aprender, porque precisa se dedicar, né? E na hora de se dedicar, você ter um porquê. Se você tiver um porquê dentro de você, um motivo, vai levar você onde você quer com mais facilidade. Então, eu convido vocês a pensarem aí, por que que vocês estão fazendo isso, de estudar japonês? Para quê? Por que que vocês querem, né? Às vezes a resposta não é tão fácil. Se vocês perguntarem para mim, Mônica, por que que você estudou japonês? Cara, é porque eu gosto de japonês. Eu gosto muito de língua japonesa. É muito doido para mim. Quando eu escuto japonês, quando eu falo japonês, eu fico feliz, assim, é estranho. A minha mãe fala que eu devo ter sido japonesa na vida passada para para ficar assim com tanta fixação, né, com língua japonesa. Mas convido vocês a pensarem no assunto.